Graça e paz, queridos. Hoje eu quero meditar com você sobre a natureza do Evangelho da Graça. Com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 38 em diante, que diz assim: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Em que consiste o Evangelho da Graça? Todos nós conhecemos a definição mais simples e divulgada que graça é favor imerecido. É aquilo que Jesus nos deu e nos fez na cruz sem que nós merecêssemos, sem que nós soubéssemos que precisávamos. E Jesus confirma isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, que diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, o Evangelho da Graça é essencialmente um gesto voluntário. Para poder se viver a verdadeira natureza do Evangelho, eu preciso entender, então, em que consiste esse Evangelho. Senão, vou viver sobre mais uma regra, um regime religioso composto de regras e achando que conheço ou que experimento o Evangelho. Eu preciso entender que se a natureza do Evangelho é graça, o Evangelho da Graça, consiste em dar a alguém o que ele não busca ou não sabe que precisa, logo não posso revidar as atitudes de quem anda, decide ou opta por outros valores ou circunstância. Isso seria fazer o mal por mal. Isso é revidar. Se eu estou agindo baseado na atitude daquele que não conhece o amor e a graça de Deus, não haverá diferença nesses gestos. Eu preciso então entender que o Evangelho da Graça é uma atitude voluntária de quem recebeu um favor e quer replicá-lo ao outro. A diferença dessas atitudes para quem faz o bem em troca de alguma coisa ou como paga é o entendimento. Por isso Paulo diz aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que o verdadeiro ato de cultuar para o judeu e para nós é, antes de tudo, ele tem que começar no nosso entendimento. Ele vai ter que partir de uma mudança de mente, uma mudança de paradigma. Pois esse era o pensamento do judeu, essa era a herança de um culto por mérito ou de um culto por medo, de um culto que ele comprava o favor de Deus. E aí nós perguntamos, não corremos o risco ou não incorremos nesse risco em nossos dias, nessa modalidade de culto? Eu preciso entender isso para que as minhas ações cristãs, sejam elas a Deus ou ao próximo, elas sejam essencialmente voluntárias. Podemos ver isso, queridos, muito claro, não só no prenúncio do Evangelho, por exemplo, Jeremias 31, 31, eu poderia citar Isaías 55, Oséias, Zacarias também, mas eu quero só ler esse texto de Jeremias que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Do que Deus estava dizendo aqui, queridos? Estava dizendo da nova aliança. Estava dizendo de que ele haveria de chamar um povo gentil que não o conhece, que não o conhecia e que não o procurava. Mas ele iria nos procurar e escrever na nossa mente para o entendimento e no nosso coração para a disposição. Um desejo genuíno e voluntário de servir ao Senhor. Portanto, amados, isso significa andar a 2ª milha, conforme nós acabamos de ler. Havia uma lei que dava direito ao cidadão romano requerer ou exigir o trabalho do hebreu, que era voluntário, que era andar nos limítrofes de 1 milha romana, mais ou menos 5.000 passos ou 1.480 metros. E essa era uma das leis que era uma afronta para o judeu. E, no entanto, o Senhor pega ali uma necessidade dos seus dias, um desafio dos seus dias para aplicar uma figura equivalente, uma figura paralela do que o Senhor fez.
E para nós, o brasileiro, aonde se aplica esse princípio? Ou qual seria para nós o maior desafio para se viver o Evangelho da Graça? Eu vejo 3 desafios principais, queridos. A primeira é a herança histórica sincrética do Evangelho do mérito, a necessidade humana e inata de ter que pagar algo para se livrar de uma culpa. Nós temos somado a isso o agravamento da teologia espírita meritória e da teologia arminiana, que ela não está errada em si mesma, mas ela tem uma ênfase na visão e na responsabilidade do homem acima da necessidade e da soberania de Deus. Em segundo lugar, o segundo desafio que eu vejo é a ênfase na educação política social dessa geração de 30 anos para cá. Uma geração que só ouviu falar de direitos e de conquista. Como uma geração que só conheceu privilégios vai lidar com renúncia voluntária? Como uma geração que só se ouviu falar de direito vai conseguir renunciar justamente a esse direito? E em terceiro lugar, eu vejo como desafio a aplicação desse princípio a nós brasileiros. É que nós somos uma nação regida historicamente por sanções, ou seja, uma cultura que só funciona por aquilo que é multado. Uma cultura que não se move por consciência, por responsabilidade ou por educação. É uma cultura essencialmente legalista e, por sua vez, moralista e farisaica. Porque o legalismo gera o moralismo, que por sua vez estabelece uma cultura de fachada. Eu lhe pergunto, isso nos diz algo a respeito? Por isso, queridos, Davi, que estava à frente do seu tempo, Davi que já havia entendido o Evangelho da Graça, pois ele descreve: sacrifício não quiseste, antes o meu louvor e a minha adoração. Esse Davi escreve no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria. Ou seja, eu não faço por medo, não faço por peso e não faço por obrigação, mas porque eu entendi que eu recebi a graça do Evangelho que eu não merecia. Que Deus nos ajude, amados, a viver nessa dimensão, em tempos difíceis, fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.